Bom, está um calor assim, fora de propósito, nessa época do ano aqui em São Paulo. Nesse momento, aqui na região central, tem 29 graus de temperatura. E esse é o 6º mês consecutivo que há um recorde histórico de calor no globo terrestre. 6º mês consecutivo, segundo os cientistas do Observatório Europeu chamado Copérnicos, que é também um estudioso dessa área lá do século XVI por ali, o grande Copérnico. O gerente de economia da biodiversidade da Fundação Grupo Boticário, que é o André Ferretti, ele também é do grupo de especialistas em conservação da natureza, aqui conosco. André, obrigado aqui por atender o jornal Nova Brasil. Bom dia, Heródoto. É um prazer estar falando com você e seus ouvintes. André, ainda há alguma polêmica, há ainda quem defenda a tese de que esses períodos do planeta Terra de aquecimento e de esfriamento, eles fazem parte de um ciclo do planeta? Ou a gente tem a tese mais divulgada, mais consagrada, de que nós, depois da Revolução Industrial, aumentamos aí a temperatura do planeta? Não há dúvidas de que o planeta está muito mais quente do que a expectativa da ciência apresenta, em função de um excesso de emissões de gás de efeito estufa, principalmente após a Revolução Industrial. Algumas pessoas acabam, e alguns poucos cientistas, apresentam algumas dúvidas em relação a se de fato esse aumento exagerado seria por conta do ser humano, mas todos os dados mostram que a concentração de gases de efeito estufa hoje é maior. Antes da Revolução Industrial, existia em cada 1 milhão de partículas no ar, né, de gases no ar, 280 dessas 1 milhão eram de gases de efeito estufa. Hoje, esse número é de 419, ou seja, aumentamos em 50% a concentração dos gases de efeito estufa na atmosfera. Por que são chamados de gases de efeito estufa? Esses gases, eles têm um poder de reter calor na superfície da Terra. O que acontece? Quando a luz do Sol, a energia do Sol chega na superfície da Terra, uma parte é absorvida pelo planeta, outra parte é refletida e volta para o espaço. Esses gases de efeito estufa são alguns gases que se concentram na nossa camada da atmosfera e têm o poder de reter parte desse calor, dessa energia que estaria sendo refletida para fora do planeta. Então, por isso que eles são chamados gases de efeito estufa. Eles têm um efeito de reter o calor na Terra, e isso é benéfico. Se não houvesse efeito estufa, a temperatura média do planeta seria cerca de 15 graus abaixo do que é hoje. Seria muito frio em praticamente todas as regiões do planeta para atividades agropecuárias, para a sobrevivência e qualidade de vida da espécie humana e das outras espécies de plantas e animais. Posso entender, então, que a existência desses gases é favorável ao planeta desde que não vá para o outro extremo? Exatamente, porque a gente tem todo esse carbono, ele está, mais de 98% dele está retido ou nos oceanos, ou no subsolo do planeta, ou na matéria orgânica vegetal, nas plantas, né? E um pouquinho na atmosfera. O que a gente tem feito hoje é alterar a concentração desses gases aqui do subsolo e da superfície da Terra para a atmosfera. O correto é a gente manter aquela baixa concentração que é benéfica a todo o ecossistema terrestre. André, a gente tem acompanhado aí as várias COPs, inclusive esta que continua se desenvolvendo agora lá no Catar. Tem dado algum passo nessa direção ou é mais discurso do que ação? A COP, ela tem feito algumas evoluções, tem gerado alguns acordos importantes, como o próprio Acordo de Paris, mas o que a gente tem visto é que no acordo atual, a gente tem uma definição de que os países apresentam voluntariamente metas para se cumprir aquele objetivo de não permitir que a temperatura média do planeta
ultrapasse um aumento de 1,5 grau até o final do século. Isso em relação à temperatura que a gente tinha antes da Revolução Industrial. E, de forma alguma, em último caso, ultrapasse 2 graus. O problema é que agora, nessa COP, a gente está tendo o que eles chamam de Global Stocktake, que seria o balanço global do Acordo de Paris, que somou todas essas metas que cada um dos quase 200 países enviaram para dar suas contribuições. E essas metas estão nos levando para um cenário próximo a 3 graus de aumento da temperatura no final do século, o que é basicamente o dobro do que se propõe o Acordo de Paris. Então, a gente tem visto que os países têm feito esforços insuficientes. Lembrando que em 2025 a COP30 será no Brasil e nessa data os países terão que renovar os seus compromissos e espera-se que eles apresentem compromissos mais ambiciosos para que a gente consiga evitar esse problema do aquecimento global. Tem dado resultado? Tem dado resultado, a gente tem aumentado, aqui no Brasil mesmo, a gente vê hoje, o Brasil já produz energia solar e eólica, por exemplo, para abastecer o Nordeste inteiro durante um ano, coisa que há 10, 15 anos atrás não era realidade. A gente tem visto os veículos elétricos aumentando a sua participação no mercado a cada dia. A gente tem visto o desenvolvimento de tecnologias na indústria, na agropecuária, no transporte público, na construção civil, que estão nos ajudando a reduzir as emissões. O problema é que a gente está num ritmo lento demais, e parte dessa lentidão é causada por conta da gente querer aproveitar recursos que estão disponíveis hoje, como, por exemplo, petróleo. Todo mundo que tem petróleo acaba falando assim, nossa, vamos então usar esse petróleo rapidamente, porque no futuro vai ser uma energia que não vai ser mais utilizada, então vamos usar agora. E isso está fazendo com que as emissões aumentem ano a ano, agravando mais o problema. O ideal seria a gente substituir essas energias fósseis por energias alternativas no curtíssimo prazo. Ok. André, muito obrigado aqui por atender o Jornal Nova Brasil. André Ferretti é gerente de economia da biodiversidade da Fundação Grupo Boticário, nos ajudando então a entender aí essas metas, né, para a gente tentar segurar o aumento da temperatura, como ele explicou.